Boa tarde a todas e todos. Espero que estejam todos bem dentro do que é possível nesse período de pandemia. Gostaria de dizer que é uma honra estar mediando essa roda de conversa com convidadas e convidados tão incríveis, competentes e referências. É um prazer enorme também contar com a presença de todos que estão aqui para acompanhar as discussões deste tema tão importante. A intenção aqui é criar um ambiente de reflexão sobre os impactos e prejuízos do racismo na manutenção dos princípios da internet livre, democrática e aberta. O tema deste workshop é Caminhos contra o Hiato Digital, Desafios da Igualdade Racial nas Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs. Meu nome é Glenda Dantas, eu sou graduanda em jornalismo na Universidade Federal da Bahia e sou cofundadora da Conexão Malunga, que é uma plataforma de discussões sobre as tecnologias da informação e comunicação para a autonomia. A Conexão Malunga, junto com o Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM, é proponente deste painel. E representando o LAPIM, temos aqui o João Cândido, que é graduando em Direito na Universidade de Brasília. O João fará a relatoria deste workshop e estará aqui junto com a gente. No esforço de potencializar a escuta do público em relação a esse tema, vamos discutir hoje, a Conexão Malunga, o LAPIM e a Desvelar realizaram um mapeamento de comunicadores, raça, gênero e TICs em pauta. Alguns dos dados obtidos ao longo dessa pesquisa também serão apresentados aqui hoje. E já falando sobre o tema dessa mesa redonda, nós sabemos que o racismo faz parte da estrutura social brasileira. O racismo, em uma de suas faces, se configura quando pessoas negras são excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas, e isso não é diferente nas estruturas relacionadas às tecnologias de informação e comunicação e da internet. No Brasil, para aqueles que são historicamente desumanizados frente a essas desigualdades raciais e outras opressões interligadas, há um abismo muito grande e que tem se aprofundado com o hiato digital, impedindo o exercício do pleno potencial do ser humano, né? Pesquisas apontam que pessoas negras, né, são os principais alvos das prisões e das abordagens que utilizam reconhecimento facial. O racismo ainda impede que o grande número de pessoas negras acesse o ambiente universitário, especialmente em áreas como computação, engenharias e comunicação, e com uma parcela tão grande da população vivendo sistematicamente em cenários de precariedade e de obstáculos para ocupar os postos de decisão na nossa sociedade, percebemos que os princípios da internet são ameaçados quando essas vozes não ecoam em espaços de diálogo de decisão, como o Fórum de Internet do Brasil, por exemplo. E é por isso que a gente está aqui hoje. É com o objetivo de construir pontes e de apurar os sentidos para além dos pontos cegos do racismo e de outras discriminações. Para isso, pretendemos fortalecer a promoção da cidadania pelas TICs em geral e pela internet em particular. E para isso a discussão será direcionada por duas perguntas principais. Quais os impactos e prejuízos do racismo na manutenção do princípio da internet livre, democrática e aberta? E como podemos construir modos coletivos de ação? Temos aqui conosco os nossos palestrantes, que são referências nessas discussões e que vão nos ajudar a pensar algumas respostas possíveis para essas perguntas. E quem são eles e elas? Temos aqui o Tarcísio Silva, que é o nosso representante do setor científico. Ele realiza pesquisa sobre racismo algorítmico como doutorando na Universidade Federal da ABC. Ele é mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, cofundador de agências de comunicação e pesquisa como a Paperclick e o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, e atualmente ele desenvolve a Desvelar, uma consultoria de conhecimento. Representando o setor empresarial, nós temos aqui a advogada Ana Carolina Lima. Ela é sócia do escritório Romana Lima Advogadas Associadas. Ela também é ouvidora da OAB do Rio de Janeiro, atua na OAB como membro efetiva da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade. A Ana participa também da Frente de Juristas Negras e Negros do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e do Aqua-Unilab, Estudos de Raça e Inteligência Artificial em Diáspora. E, representando o terceiro setor, temos aqui a Mariana Gomes. Ela é jornalista em formação pela Universidade Federal da Bahia, co-criadora da Conexão Malunga. Atualmente é liderança apoiada pelo Edital de Desenvolvimento de Lideranças Negras Marielle Franco, do Fundo Baobá para a Equidade Racial, e ela integra também o CEPAD, o Centro de Pesquisa e Análise de Discurso da Faculdade de Comunicação da UFBA. E para finalizar esse super time, temos ainda Clara Marinho, representando o setor governamental. Clara é servidora pública federal, com experiência no suporte e na gestão de políticas públicas de educação, saúde, direitos humanos, promoção da igualdade racial, segurança alimentar e nutricional e economia solidária. Ela também é mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e administradora pela UFBA, e participa também da coletiva Negras que Movem.
E em relação à estrutura da nossa mesa redonda, como é que ela vai funcionar? No primeiro momento, cada uma das palestrantes terá cerca de 12 minutos para sua fala inicial, que deve durar cerca de 1 hora. Em seguida, a gente vai abrir espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas no chat do YouTube. Nós vamos também selecionar algumas dessas perguntas e os palestrantes terão cerca de 5 minutos cada para responder, e aí a gente vai passar para as considerações finais. Dito como será a estrutura do nosso painel, eu vou passar a fala para Clara Marinho, a nossa representante do setor governamental, que vai iniciar as discussões. Obrigada a todos e vamos seguir aqui essa tarde para promover essas discussões relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Clara, eu tenho 4 anos de experiência anteriores na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e é desse lugar de articulação e execução de políticas públicas que eu vou falar um pouco sobre como a igualdade racial se relaciona com a inclusão digital. Dito isso, eu peço, por favor, para passar a apresentação adiante. Qual é o nosso ponto de partida, né? As tecnologias de informação e comunicação são recursos que permitem automatizar e fazer com que os processos de trabalho também se comuniquem. É uma grande ferramenta para permitir a efetividade de direitos a partir de políticas públicas realizadas pelo governo. Sobre inclusão digital, a gente fala, enfim, estou adotando conceitos para conduzir a nossa conversa, né? Sobre inclusão digital, a gente fala sobre a capacidade, né, de acessar, utilizar, produzir informações e conhecimento, né, essa capacidade que as pessoas podem ter com o acesso às tecnologias de informação e comunicação. Eu peço para passar adiante, por favor. Eu entendo que uma boa maneira de analisar as políticas de inclusão digital, tal como realizadas até aqui, um recurso interessante é utilizar essa lente proposta pelo TCU em 2015, na sua avaliação sobre as políticas de inclusão digital realizadas no país. E aí seriam 3 pilares fundamentais. O primeiro, infraestrutura, como prover o acesso à internet para as pessoas. O segundo aspecto seria uma espécie de alfabetização, né? Como as pessoas ficam cada vez mais aptas a utilizar as tecnologias de informação e comunicação. E o terceiro aspecto seria o conteúdo, né? Quais os conteúdos que transitam por essas tecnologias de informação e comunicação. Nesse aspecto, é importante se atentar para algumas fragilidades que o cidadão ele pode ter quando ele não está plenamente inserido, né? Isso diz respeito ao acesso, né? Então, tem internet disponível nesse lugar? A internet é de boa velocidade? Eu tenho um equipamento? Ele é caro ou não é? O plano de dados custa muito ou não custa? A gente fala também sobre outros aspectos, como a confiança, né? Se o cidadão tem a confiança de estar naquele ambiente, de utilizar as tecnologias de informação e comunicação, se ele pode acessar esses dados com tranquilidade. Outro aspecto também que é muito importante, só um instante, são as habilidades, né? Se, além da confiança, a pessoa tenha a habilidade para utilizar a tecnologia disponível. E também a motivação, né? O cidadão, ele sente que ele vai aproveitar o máximo possível daquelas coisas que estão sendo ofertadas. Próximo slide, por favor. Então, a partir dessa lente, a gente pode afirmar que o Brasil desenvolveu 4 eixos principais de intervenção na política pública, né, de inclusão digital. A primeira que a gente pode falar é sobre a infraestrutura de banda larga, né, o quanto a infraestrutura avança, sobretudo em regiões de fronteira, nas escolas. A escola tem prédio que aguente a TV a banda larga? Tem a infraestrutura possível para que as pessoas usufruam desse tipo de tecnologia?
Então, os dois últimos grandes esforços para fazer expandir o acesso à banda larga foram o Plano Nacional de Banda Larga, de 2010, e a Amazônia Conectada, mais recentemente. Só que são processos que carecem, por exemplo, de indicadores precisos, distribuição de funções também, cada um com a sua função, essas funções estão devidamente articuladas, são programas que padeceram um pouco desse aspecto. Um que está vindo desde o início dos anos 2000, a partir de iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia que acontece, são as instalações de telecentros, né? Nas grandes cidades, nos centros urbanos, que avança para a periferia, que depois avança para a população rural e chega até povos e comunidades tradicionais. São iniciativas que são articuladas com a sociedade civil, que buscam atingir esse público que ainda não se integrou. O que ocorre? As iniciativas foram muito fragmentadas, então teve iniciativa da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, os equipamentos não eram padronizados, os instrumentos para a realização dessas parcerias com a sociedade civil não eram exatamente bem monitorados, os processos de compra muitas vezes falhavam, então comprava-se no início do ano, chegava muito depois, enfim, teve os seus problemas, mas se expandiu. Isso se articulou em larga medida com a formação e capacitação, tanto para a formação e a capacitação para auxiliar o usuário final a utilizar o microcomputador, etc., como para a própria pessoa que poderia aperfeiçoar suas competências e então entrar no mercado de trabalho. O último grande esforço foi a criação das redes metropolitanas de alta velocidade, permitindo que serviços públicos tivessem um input com a internet de banda larga e pudessem se aperfeiçoar. Por exemplo, monitoramento de trânsito nas cidades, etc. Mais recentemente, o esforço tem se concentrado no governo digital, que é a prestação de serviços públicos por meio de aplicativos, por exemplo. Essa é a diretriz mais recente do governo federal. Isso pode ser expresso, por exemplo, na rápida realização do aplicativo para o auxílio emergencial. Essas iniciativas, elas não estavam exatamente muito bem articuladas entre si. Elas estavam fragmentadas. Somente em 2011 é que é criada a Secretaria de Inclusão Digital, no MINICOM, no Ministério das Comunicações, e essas iniciativas ainda permaneceram fragmentadas porque a Secretaria não dispunha de instrumentos o suficiente para fazer a coordenação e articulação de políticas públicas. Então, muita coisa ficou dispersa e pode-se dizer que há um gap de eficácia e efetividade na execução dessas políticas. Por fora, o que é que corre? Uma grande expansão dos smartphones, que é uma regulação que passa, sobretudo, pela Anatel, então, que Olá, pessoal. Acho que a gente perdeu a conexão com a Clara agora. A contribuição dela estava sendo muito importante para a gente ter o panorama das políticas já implementadas pelos governos federais, pensando a inclusão digital, para que a gente consiga pensar caminhos e, principalmente, a gente pensar também o que falta, né? Existem políticas implementadas, mas o que é que falta para promover a inclusão digital de fato e, no caminho, né, pensar a igualdade racial nas tecnologias de informação e comunicação. Eu acredito que a gente pode seguir. Pelo que eu recebi aqui, a Clara conseguiu retornar. Então, a gente vai voltar para que ela consiga finalizar. Tá bem?
como eu estava argumentando antes, as políticas, elas correm de forma desintegrada, há uma dificuldade de realizar a articulação dessas políticas públicas e, por fora, por exemplo, vai se expandindo o uso dos smartphones por banda larga móvel. Houve uma tentativa também de baratear os equipamentos a partir da concessão de desoneração de impostos, né, reduzindo o valor dos equipamentos. Mas isso exatamente não propicia a expansão desejada. Onde chegamos? Que é o próximo slide que eu vou explorar com vocês. Recentemente, no mês de abril, saiu a PNAD contínua sobre as tecnologias de informação e comunicação. Cerca de 80% dos lares brasileiros possuem acesso à internet. A maioria da população acessa isso pelo smartphone. Cerca de 50% das pessoas que acessam utilizam o computador, e isso está nos lares mais ricos, o que significa que as pessoas mais pobres acessam por telefone. Então, cerca de 46 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet, a maioria dessas pessoas mora em área rural. Há um grande vazio no acesso à internet na região norte, por exemplo, e no interior do país. E foram feitas essas perguntas na PNAD contínua sobre por que as pessoas não têm acesso, né? Muitas pessoas não sabem usar, a maioria delas, não tem interesse, muitas consideram que o serviço é caro, que o equipamento é caro, o serviço também não está disponível. Quando a gente aprofunda esses dados da PNAD contínua, e aí essa é uma aproximação inicial, pode passar para a próxima tela, por favor, o que é que acontece? Talvez esteja um pouco pequeno para vocês, mas o que acontece é que a população negra é aquela que tem menos acesso. Os excluídos, a maioria dos excluídos digitais são compostos, a população negra, é composta pela população negra. Então, quando a gente vai olhar os dados de pretos e pardos, que é a classificação de raça-cor do IBGE, é que a gente vê esses números, né, a gente consegue ver, por exemplo, que cerca de 21% da população negra preta e 24,5% da população parda, nesse montante de 46 milhões de brasileiros, é aquela que não tem acesso à internet. Por fim, eu gostaria de explicitar, no próximo slide, quais são os desafios que nós temos para enfrentar nesse lugar que nós chegamos, em que tem muita gente fora, as pessoas que estão dentro têm acesso, sobretudo, com o smartphone, e os limites estão dados, sobretudo nessa situação de pandemia, onde mães têm um aparelho de celular, tem que dividir com o filho para ter aula remota, ou teve que vender o celular porque não tinha mais dinheiro. Então, onde chegamos, assim? Eu entendo que, para a gestão da política pública, o principal desafio que nós temos a enfrentar é a integração, pegar essas iniciativas que estão fragmentadas ali e acolá, integrar, fazer sala de situação, identificar onde é possível avançar com mais tranquilidade, onde é preciso um esforço concentrado mesmo para poder avançar. E aí a política de inclusão digital, ela padece de dificuldades muito semelhantes à política de promoção da igualdade racial, né? Não ser empoderado bastante para lidar com as fragilidades que lhe acontecem. Então, eu entendo que o principal desafio é trazer esses números para a mesa de decisão e provocar um conjunto de intervenções que permita enfrentar o que é essa exclusão digital marcada por raça-cor. Entendo que é isso. Muito obrigada. Eu passo a palavra para os próximos colegas. Obrigada, Clara, pela sua participação. O que a Clara traz é muito importante, né, principalmente em relação aos dados de TIC domicílios, porque a gente consegue ter um panorama de como é que o acesso está se dando, qual é a qualidade desse acesso. É importante para que a gente tenha um panorama também dos resultados dessas políticas públicas implementadas ao longo dos últimos anos e quais são os resultados que ela vem trazendo. Porque o acesso e a qualidade desse acesso diz respeito a acesso à informação, diz respeito à liberdade de expressão e opinião, e quem pode contribuir com essas discussões
é a Mariana Gomes, que é a nossa próxima palestrante, representando o terceiro setor. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Tá, ótimo. Enfim, né, estou muito feliz com essa oportunidade de a gente conversar sobre esse tema. E, bem, a Helena já me apresentou um pouco e coisas importantes também para falar sobre mim, que eu sou angoleira, aprendi capoeira na CANE, com meu mestre René, e sou uma jovem negra que, além da formação enquanto comunicadora na Universidade Federal da Bahia, fui formada também pelo Movimento Social de Mulheres Negras. Bem, hoje a gente vai continuar nas conversas sobre hiato digital, desafio pela igualdade racial, e eu vou enfatizar aqui, né, procurar enfatizar por que juntar essas duas questões, né, para a gente pensar na inclusão digital. E aí, por favor, peço para que passe para o próximo slide. E, além disso, durante a minha fala, eu vou apresentar os dados parciais da pesquisa que a Desvelar fez em parceria com a PIN e a Conexão Longa. É isso. Bem, eu trago, primeiramente, a memória coletiva, né? Um momento que foi muito importante para a gente pensar nas definições sobre sociedade da informação. Ainda que hoje seja disputado, seja criticado, repensado, o momento ali do 2003, 2005 foi o ambiente que a gente teve o processo da Cúpula Mundial sobre a sociedade da informação. E o documento final, ele é maravilhoso, mas tem um peso muito grande ali, né, das vozes e das demandas dos setores empresarial e governamental. E o que é que a gente tem como reflexo para pensar sobre ato digital, né? É que ato digital é colocado nesse documento como a questão dos desumanizados, né? E é um obstáculo para o desenvolvimento tecnológico. É importante também lembrar que nesse período houveram críticas e conflitos entre os setores para tentar alinhar com todas as demandas, e o terceiro setor foi muito importante para falar da importância de colocar, né, a humanidade nesse processo, que a sociedade da informação, o desenvolvimento tecnológico deveria ser um meio para a gente lidar com as questões de desigualdades ao redor do mundo. Eu peço para passar também para o próximo slide. Bem, e agora a gente vai falar sobre uma coisa muito polêmica, mas que é super necessária quando a gente vai falar sobre racismo, que é a questão da branquitude, né, que inclusive diz muito respeito também a quais organizações do terceiro setor têm a possibilidade de estar em espaços como o fórum, né, que mesmo sendo de diálogo, é muito importante para a incidência política. E aí a pergunta que eu trago aqui para todo mundo é como o status, né, do poder branco, que é a branquitude, no caso, se beneficia do hiato digital. E eu elenquei alguns elementos que fazem parte do hiato digital em relação ao racismo, né, como as pessoas brancas se utilizam disso, e algumas populações, como o Clara bem colocou aí, continuam sendo restringidas de estar plenamente, né, se relacionando com a tecnologia. Primeiro, a gente tem uma inabilidade para o diálogo, né, existe em diversas áreas da nossa sociedade uma espécie de medo branco para dialogar com as pessoas negras, para dialogar com as pessoas indígenas, e isso cria diversos obstáculos, inclusive impressões do tipo ficar muito presa a essa ideia de representatividade e achar que isso pode se dar sem proporcionalidade nos espaços de decisão. Um outro ponto importante é o encontro das opressões. A branquitude não se desfaz disso enquanto parte da estrutura do seu privilégio. E aí é importante falar sobre isso, porque a abordagem que a gente traz, né, no mapeamento, a abordagem interseccional, que fala do cruzamento das opressões, da criação de cenários muito específicos para diversos grupos de pessoas, e a branquitude se utiliza disso, inclusive no hiato digital, para continuar reservando lugares subalternos também nesse ambiente de desenvolvimento tecnológico. E aí tem uma questão do discurso, da narrativa, né, que é o estereótipo mesmo dos desconectados, que não necessariamente está ligado a esses dados, né, como Clara coloca, mas se relaciona muito com o primeiro elemento que coloca aqui, que é a inabilidade para o diálogo, né. Vindo aí de uma trajetória colonial, de uma trajetória racista, por assim dizer, o que a gente tem é uma dificuldade da branquitude se colocar para diálogo e ser tomada como pressuposto, né,
para gerir o público, enquanto que pessoas negras, pessoas indígenas são, enfim, né, passam por diversos processos aí do genocídio, seja o extermínio ou o extermicídio, e isso impede que a gente esteja aqui para pensar os desafios do ato digital, por exemplo. E como reflexo disso, do encontro das opressões, inclusive, existem aplicações, né, de políticas institucionais, sejam nos diversos setores mesmo, que são políticas, na verdade, mutiladoras da diversidade, né, que nos cortam em diversos pedaços da identidade, não reconhecem a multiplicidade dos nossos posicionamentos políticos, das construções também filosóficas, que tem muito a dizer sobre os caminhos que a gente pode construir de enfrentamento ao racismo também na tecnologia. E isso, na verdade, só restringe as pessoas, né, negras que estão nesse ambiente de tecnologia, por exemplo, a ficar falando sobre a dor e, enfim, não conseguir alcançar espaços maiores, né, nessa cadeia do ecossistema de governança. Por último, tem essa questão da fala somos todos latino-americanos, né, que é como a branquitude se relaciona internacionalmente, né. Para o resto do mundo, nós somos latino-americanos, nós somos terceiro mundo. Mas a branquitude que tem essa possibilidade de viajar para os fóruns, ter contatos, inclusive para essa questão transnacional também do desenvolvimento tecnológico, se utiliza disso e não e retira a sua responsabilidade de repensar nossa própria região, como é que o hiato digital, por exemplo, ele é beneficiado com a falta de pessoas negras, indígenas, enfim, grupos que são desumanizados nesse espaço. Nesse sentido, não sei como é que está o tempo, pode passar para o próximo slide, eu trago algumas questões para a gente pensar sobre as responsabilidades setoriais, né? E aí tem essa frase que eu gosto de usar muito, que é quem retira em nome do progresso, que vem inclusive do artigo da Ruha Benjamin, não sei como é que fala muito bem, que está no livro que se organizou esse ano, a referência está aqui no slide, no final, e pode passar para o próximo slide. Trouxe algumas provocações, né, para que isso reverbere depois desse painel aqui. Bem, primeiro, para o setor empresarial, tem uma pergunta, né? Quais são as suas políticas públicas de investimento e lideranças para os altos cargos de decisão, para além de políticas de possibilitar que você tenha estagiários, por exemplo, negros, indígenas, e porque o que acontece é que essas pessoas ficam restritas à base da pirâmide de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente olha para o quadro empresarial, as pessoas que estão lá tomando a decisão continuam sendo pessoas brancas, homens, sobretudo. E aí tem uma outra pergunta, né? Porque o que acontece é que a branquitude, ela é a única voz que é ouvida, né? Que fala sobre tecnologia. E aí, para o setor científico, tem uma pergunta que é super antiga, mas que ainda vale, né? Quais são as abordagens para as comunidades, além dos muros das universidades? E aí, tem a pergunta para os setores, né? Para as instituições do governo, quais são as implementações de política de igualdade racial, para além das secretarias especiais, que, inclusive, né, a gente está vivendo um momento de que não existe isso no nível federal, e fala também sobre a necessidade, né, de um espalhamento aí de pessoas negras ao redor de todo o ecossistema de gestão pública. Por último, para o terceiro setor, quais são as alternativas para as abordagens colonialistas para lidar com os desconectados, né? Isso se relaciona com todos aqueles outros elementos que eu trouxe, e são questionamentos que a gente precisa responder urgente a partir do momento que a gente tem cenários complicados, como de aplicação da inteligência artificial nas vias públicas, o Covid, toda a questão também da auxílio emergencial, da educação. E, para terminar, vou colocar algumas impressões sobre o mapeamento que a gente fez. Pode passar para o próximo slide, por favor. Mapeamento de comunicadores, raça, gênero e TICs em pauta. Foi um levantamento que a gente fez como processo de escuta para o FIB, porque o tempo aqui é realmente curto. Foi um levantamento de 10 dias, a gente recebeu 52 respostas e alcançamos as 5 regiões do país. Pode passar, por favor. E dentre os respondentes, 76,6% das pessoas se consideram negras, 23%, faltou ali
sinal, né, se consideram brancas, são brancas. Em relação a gênero, a gente teve a maioria de mulheres cis, né, 28,8% de homens cis, e depois 3,8% de pessoas não binárias. A gente fez duas perguntas lá nesse mapeamento, que é sobre como é que os comunicadores percebem o impacto do racismo no desenvolvimento da internet, assim também como o impacto do sexismo. E 84,6% das pessoas avaliaram que o racismo impacta de forma fundamental, e aí muitas opiniões eram nesse sentido do racismo estrutural, enquanto que do sexismo vieram algumas abordagens diferentes, né, que falam, inclusive, da necessidade de a gente pensar interseccionalmente. Pode passar, por favor. Bem, e aqui eu mostro para vocês quais são, então, as impressões e os temas que os comunicadores mais pensam em relação ao racismo e desenvolvimento da internet, né? 4 pessoas ali, a gente teve 4 respostas, na verdade, que falam sobre a internet como esse ambiente de luta e combate. Houve também algumas impressões sobre violência, né, crimes virtuais de uma forma geral, mas muitas questões sobre discurso de ódio, assim, deliberadamente bem explícitas. Depois teve a questão também de economia, foi levantada essa questão do acesso, como Clara trouxe, e a própria questão de renda para a população negra. E acesso foi algo que foi elencado de forma diferente, assim, bem dividida. Teve a questão do acesso, 16 respostas, né, em torno de acesso geral à internet, a TICs, mas também o impacto do racismo em relação ao acesso à informação e acesso a direitos, que vai para uma dimensão mais estrutural. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco sobre as impressões em relação ao sexismo, né, que os comunicadores colocaram para a gente. Muitas respostas, né, falam do processo de silenciamento, que é justamente um mecanismo de restringir as pessoas, né, nesse ambiente de desenvolvimento tecnológico. A gente também teve cerca de 4 respostas que falam sobre a internet como esse ambiente de combate, denúncia, sexismo. Falaram também sobre a dificuldade de estar no espaço de governança, né? E como isso se reflete, por exemplo, na divisão do trabalho, e aí a gente pode pensar, por exemplo, na falta de remuneração, ou então até numa questão de colocar mulheres, pessoas não binárias, enfim, que fazem parte da comunidade LGBT, na posição de tarefeiras. E a gente teve também aí bastante considerações sobre violência em geral, inclusive algumas análises que falavam sobre a situação de mulheres em vulnerabilidade, violência doméstica, e como é complicado elas se utilizarem, né, para a denúncia desse espaço, e abordagens também que são mais estruturais. É importante lembrar que boa parte desses respondentes são comunicadores negros e que muitos deles, além de estarem em instituições de pesquisa, fazem parte da mídia negra, por isso que a gente tem esse reflexo nos dados, né, de ver que existe uma preocupação para falar sobre racismo de maneira estrutural. Pode passar, por favor. E aí, para terminar, que pode ser uma pergunta que pode surgir no chat, né, é uma coisa que tem muito a ver com a conexão Malunga, que é entender e abrir espaço, vamos dizer assim, né, para que a diáspora negra, por exemplo, coloque as suas respostas. A gente tem conhecimento, assim, infinito que pode nos dar muitos caminhos mesmo para resolver os desafios do ato digital, e é que eu trago, né, a Marcha de Mulheres Negras de 2015, que tem um manifesto completo lá, inclusive sobre a comunicação, internet, a própria rede de ciberativistas negras, e aqui um exemplo da necessidade de alternância de poder, inclusive no espaço governamental, como a Amanda Taquilon, que foi parte desse processo também, apesar de não estar aqui hoje. É isso, gente, obrigada. Obrigada, Mariana. Muito importante o que ela traz, né, sobre a branquitude enquanto esse status de poder conferido às pessoas brancas pelas opressões raciais e a importância de a gente aprofundar nessas discussões sobre racismo dentro dos espaços de poder, para poder a gente pensar resultados para além da representatividade, porque além de ter apenas pessoas negras e indígenas nos espaços, a gente precisa racializar esses espaços, para que assim a gente possa pensar e iniciar um processo de igualdade. As alternativas que Mariana direciona como soluções possíveis para o hiato digital perpassam racializar as discussões, beber das fontes de pessoas negras e indígenas com responsabilidade para repensar essas estruturas que estão postas e os desafios que se apresentam nas racializações das TICs. E o Tarcísio Silva, representando o setor científico, vai poder contribuir e aprofundar ainda mais essa discussão.
Bem-vindo, Tarcísio, a fala é sua. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer, o convite de todas as organizações envolvidas. É um prazer estar aqui discutindo, com tantas referências e pessoas que estão transformando, o campo e como se pensa sobre internet, ato digital e algoritmos, e racismo, branquitude, negritude. Pode passar a slide, por favor? Tocando em alguns pontos que já foram mencionados, queria iniciar minha apresentação tocando na questão de que o hiato digital é uma questão multidimensional. Já se falou muito sobre acesso, na história do pensamento sobre inclusão digital ou hiato digital, mas há outros fatores que são importantes e que também são racializados. Por exemplo, os tipos de dispositivos que são usados por diferentes populações, por diferentes grupos em países como o Brasil, são muito segregados. Boa parte da população brasileira, como vimos alguns dados, somente utilizam a internet através do smartphone, às vezes nem sequer é um smartphone de fato, e isso gera uma limitação de acesso e de possibilidades criativas de utilização da internet, de exploração da internet como algo imerso na vida profissional, na vida afetiva, na vida política e democrática dos indivíduos. Então, isso é uma questão muito relevante, e associado a isso, temos os oligopólios, tanto de software, quanto de infraestrutura e de fornecimento de serviços, que acabam gerando condições muito desfavoráveis ao cidadão isolado na hora de adquirir um serviço, às vezes com zero rating, e não podendo utilizar a internet de forma plena. Pode passar o slide, por favor? Aí, nesse sentido, eu queria voltar alguns anos no pensamento sobre o que é internet e raça, quando a gente pensa que, em 96, um dos documentos mais importantes do ativismo hegemônico da internet foi a Declaração da Independência do Ciberespaço, proposta por John Perry Barlow e outras referências nos Estados Unidos, em reação a uma tentativa de regulação de alguns aspectos pelo Estado americano, que também é problemático o modo como algumas regulações são feitas, mas uma premissa dessa declaração é muito problemática. Em pleno 96, quando somente uma pequena parcela branca e homem e rica utilizava a internet plenamente, apesar das resistências que existiam, a declaração dizia que estamos fazendo um mundo sem privilégios ou preconceitos de raça, poder econômico, força militar ou local de nascimento. O que em 96 já era uma insanidade, essa ficção sobre o que é a internet, mas que permanece até hoje no discurso popular, no discurso das grandes corporações, que vê isso como um discurso útil, e, infelizmente, também boa parte do discurso acadêmico. Então, é importante fazer o resgate dessas histórias sobre como a tecnologia é política, a tecnologia é racializada. Aí trouxe como exemplo essa pequena frase do David Duke, um dos líderes da Ku Klux Klan, que em pleno 2007, depois de anos e anos interagindo e articulando já movimentos supremacistas na internet, falou, olha, a gente ainda não sabe o quão positivo vai ser a internet nos próximos anos, então um novo despertar racial, que nas palavras dele quer dizer um novo despertar nazista, que hoje está sendo chamado de alt-right ou direita alternativa e outros eufemismos pela imprensa, mas que formatou e formata a internet. Pode passar o slide, por favor? Para quem acessar os documentos depois, eu tenho aí 2 links para dados sobre esse aumento da desigualdade na construção e no acesso aos locais de produção do que é a internet. Tem esse dado sobre como as mulheres foram expulsas dos cursos de computação desde a década de 80, quando computação, internet, inteligência artificial começou a dar dinheiro de verdade, e a diversidade nas Big Tech, que é minúscula, com exceção da Amazon, porque a Amazon tem muito trabalhador de chão de fábrica e logística sendo explorado. Então, convido vocês para verem esses dados, pensar isso e levar isso em conta. Pode passar o slide? Quando a gente pensa quem está produzindo pensamento e reflexões sobre a internet. Então, no mapeamento que a Mariana demonstrou e que a gente está trabalhando, vamos publicar algumas análises em breve, uma das perguntas foi, dentre os temas quentes sobre tecnologias emergentes, quais fazem parte da sua produção? E outra pergunta foi, dentre esses temas quentes,
que você, comunicador, ainda não produz conteúdos, quais tem vontade de produzir? E aí eu fiz um recorte dessa apresentação, focando nos comunicadores negros, e temos alguns hiatos de produção de conteúdo, o que esses comunicadores consideram relevante, mas que não produzem conteúdo sobre. E eu queria destacar a plataformização. 8% dos comunicadores negros consideram relevante, 8% consideram já produzem, né, conteúdo sobre plataformização, se consideram capazes de produzir conteúdo sobre plataformização, e 46% têm vontade de produzir, mas ainda não produzem. Uma tendência similar a gente vê sobre defesa e venda de dados pessoais, a gente vai discutir também isso nessa tarde, onde apenas 5% produz conteúdo sobre dados pessoais e 41% acha que deveria produzir porque é importante. Pode passar o slide, por favor? E aí, outra pergunta muito relevante que tem a ver com essa pequena pincelada de história do pensamento sobre a internet foi a pergunta dos temas que você não produz conteúdo. Qual das opções a seguir descreve melhor o seu motivo? E há algumas sobreposições, né? Tem algumas pessoas que simplesmente não entregam editorial de fato, mas 44% dos comunicadores negros consideram que não se sentem autorizados ou autorizadas a produzir conteúdo sobre aquela temática. Em grande parte porque o pensamento sobre impactos da tecnologia acabou sendo privatizado pelas corporações, acabou sendo privatizado por profissões e disciplinas específicas, como computação e como engenharia, e eu vejo isso como um problema. Pode passar o slide, por favor? E esse é um problema, sobretudo, quando a gente vê com as plataformas e as grandes corporações que produzem sistemas de tecnologias digitais, seja na internet que está no espaço público, smart cities, reconhecimento facial, dispositivos vestíveis e assim por diante, promovem a crescente automatização de processos para algumas métricas de eficiência que geram dinheiro, mas se levar em conta alguns tipos de impactos. Então, eu trouxe aí um gráfico que foi produzido por uma secretária de Estado americana, mas adaptado pela Joy Bolomini, e eu adaptei sobretudo essa parte final aí sobre necropolíticas, quando a gente pensa em reconhecimento facial, utilizado para perseguir pessoas, onde temos algumas categorias de como existem danos individuais e coletivos sobre a aplicação de algoritmos na sociedade, seja em perda financeira, quando a gente pensa em scores de crédito, estigmatização social, e vimos vários casos recentes de como as plataformas desprivilegiam pessoas negras na circulação de conteúdo e assim por diante. Pode passar o slide, por favor? E aí, outra pergunta que a gente levantou nesse mapeamento foi: qual tendência associada a algoritmos e inteligência artificial você considera relevante? 86% consideram alguma temática muito relevante, sendo que lidera a temáticas relacionadas à seletividade penal, criminalização e encarceramento. Em segundo lugar, democracia, esfera pública e eleições. Quando a gente pensa como a desinformação, né, que é algo que a gente ainda não conseguiu resolver, não sei se a gente vai conseguir resolver, mas que envolve também a racialização de quem são os alvos da desinformação, como vimos com a Marielle Franco, e vimos a cada jovem negro assassinado pela polícia. Pode passar o slide? Então, nesse sentido, eu queria fechar reforçando a minha avaliação de que é preciso descentrarmos ideias de neutralidade sobre o nosso discurso sobre tecnologia e sobre internet, para convocar mais aliados ao debate sobre essa questão, que são aliados dentro e fora das órgãos de governança, para que esses órgãos de governança também sejam mais populados pela diversidade, porque infelizmente não é, mas também em termos da comunicação de modo geral. Então, comunicadores negros, comunicadores aliados a diversas lutas que observem nesses dados, convoco a pensar até que ponto jornalistas, sociólogos e afins não deveriam estar falando mais e mais sobre os impactos da tecnologia, impactos dos algoritmos em termos de discriminações, sobretudo o racismo algorítmico. Então, cito aí algumas perguntas, que é literalmente perguntas para fechar, e há alguns consensos no debate sobre regulação, por exemplo, de que a ideia de que inimputabilidade dos intermediários é algo muito relevante, é um ponto-chave
dos pilares de defesa da internet. Mas uma vez que plataformas cada vez mais modulam o fluxo de comunicação e estão gerando impactos em termos de genocídio, em termos do esfarelamento democrático, será que a imputabilidade dos intermediários, que não são intermediários, na verdade, se aplicam a plataformas que modulam esses fluxos de comunicação? Então, fecho a apresentação com essa pergunta, para a gente refletir, e convocando mais comunicadores, sobretudo comunicadores negros, para ocupar esses espaços nos órgãos de governança e nos fluxos de comunicação e jornalismo sobre tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigada, Tarcísio. Muito importante esse apanhado histórico que o Tarcísio trouxe e essa análise dos dados de mapeamento, esse sintoma de que comunicadores negros não se sentem autorizados a produzir sobre os temas relacionados à internet, diz muito sobre como a estrutura da internet vem se apresentando ao longo dos anos e também nos dão direcionamentos muito importantes de onde a gente precisa direcionar os nossos esforços enquanto pessoas que estamos começando a acessar alguns espaços dentro da governança da internet, mas sobretudo para aquelas pessoas que se sentem autorizadas e que sempre foram autorizadas a produzir tomadas de decisão dentro desses espaços. A advogada Ana Carolina Lima, representando o setor empresarial, vai nos dar alguns direcionamentos de como o tripé raça, direito e tecnologia pode gerar algumas estratégias importantes. Bem-vinda, Ana. A fala é sua. Seu microfone está desligado, Ana. Alô? Oi, me ouvem? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês nesta tarde, participando deste fórum. Parabéns a todas as pessoas envolvidas na construção e, principalmente, né, a coordenação Malunga por estar coordenando esse workshop junto com a PIN. E na Conexão Malunga, eu quero agradecer o convite que foi me feito através de suas cofundadoras, Mariana Gomes e Brenda Dantas, para fazer parte desta mesa com profissionais tão admiráveis e competentes. E essa é a minha primeira mesa com o Tarcísio Silva, eu quero deixar registrado nesse evento, e é uma honra compartilhar esse momento com ele, porque ele é uma pessoa que constrói pontes, que cria conexões positivas, e também é um prazer conhecer e dividir esse momento com a Clara Marinho, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Bom, é uma praxe minha nos eventos, dedicar minha fala à minha ancestral e reverenciá-la. A minha mãe, a doutora Rosa Maria de Lima, foi uma advogada que atuou na profissão durante 44 anos e é a principal responsável pela abertura dos meus caminhos. A ela, o meu amor, admiração e gratidão eterna. E também quero dedicar minha fala às minhas companheiras e companheiros do coletivo Apaltune Lab, que é um coletivo novo que nasceu potente e que eu tenho muita alegria em fazer parte dessa construção. Eu sou sócia fundadora do escritório Romani Lima, Advogadas Associadas, e é uma firma jurídica liderada por 2 advogadas negras. É um escritório personalizado, tanto tecnicamente quanto fisicamente, e o nosso desafio é trabalhar com a aplicação da teoria holística do direito. E o método interpretativo das normas jurídicas é o da hermenêutica jurídica negra. O nosso objetivo é promover a justiça social. Também sou membro de 3 coletivos de juristas que lutam por um sistema de justiça antirracista e antimachista. E é uma luta difícil, muito desigual, mas estamos firmes e fortes na resistência, tentando fazer alguma coisa. E para contribuir com a proposta desta roda, eu, enquanto operadora do direito, enquanto advogada mulher negra consciente, eu preciso apresentar a minha visão do direito para, então, contribuir com a missão proposta aqui. Bom, eu possuo um duplo olhar social, né? Eu aplico o direito a partir do ponto em que fui inserida na sociedade através da lógica perversa do racismo estrutural. E aí, parafraseando o jurista Adilson José Moreira, eu sou uma jurista negra e penso como uma negra. E com isso, eu estou afirmando categoricamente que a minha raça determina diretamente a minha interpretação dos significados de normas jurídicas e também a minha compreensão da maneira como o direito deveria operar em uma sociedade marcada por profundas desigualdades raciais. Pessoas negras e brancas têm experiências sociais extremamente diferentes na nossa sociedade.
E eu estou dizendo com isso que a minha experiência social privilegia uma forma de interpretação das normas legais, principalmente a do princípio da igualdade. Eu sou integrante de um grupo minoritário e isso faz com que eu perceba a realidade e fale a partir de uma posição distinta de operadores do direito que são brancos, compreendem? Né? Uma operadora do direito como eu compreende o direito a partir do ponto de vista de uma mulher negra. E por causa disso o direito é interpretado como um sistema que pode ser manipulado para manter a exclusão, mas que também pode promover a transformação social. E por essas razões, eu quero dividir com vocês um pouco dos desafios do mundo jurídico para refletirmos por que se faz tão necessária a intersecção entre direito, tecnologia e raça, e como a união dessas temáticas pode ser um importante instrumental na luta de combate ao racismo e à exclusão. Então, pois bem, o direito brasileiro ele espelha a sociedade brasileira em tudo que ela tem de prioridades elitistas e de exclusão das classes populares. E a base da construção da nossa ciência jurídica é a normatividade, isto é, a lei acima de todos. E essa construção acabou isolando o direito das demais áreas do conhecimento. Mais do que isso, o direito terminou isolado do próprio direito. Ele se transformou num arquipélago de ilhas que não se comunicam entre si. E para vocês terem essa noção, a órbita natural do direito é o universo da filosofia e das ciências sociais. Então, por causa desse isolamento, o conceito de direito por si só tornou desprovido de qualquer significado compreensível. E este conceito só é hoje reconhecido quando falamos direito penal, direito civil, direito de família, direito tributário, direito digital e assim por diante. Ou seja, o direito passou a ser reconhecido apenas em suas especialidades, não mais em si próprio como um conjunto. E como o direito está posto, ele não passa mais do que um instrumental das próprias classes dominantes e não como um patrimônio de toda a sociedade. Então, situando melhor essa problemática, a gente tem aqui dois vetores, assim, sentidos opostos. No sentido histórico, a gente tem o direito como resultante da luta dos oprimidos contra os opressores em todas as épocas, e neste campo encontra-se situado o direito internacional dos direitos humanos, que está em permanente construção, e que se tornou instrumental das classes populares na luta por liberdades formais e materiais. E na contramão da história, temos o direito como arcabouço normativo das classes dominantes para assegurar seus poderes e seus privilégios diante das frequentes reivindicações das classes populares. Ou seja, o direito foi elaborado pelas classes dominantes em nome de toda a sociedade, mas que só está dotado de mecanismo para ser utilizado em favor dessas próprias classes dominantes e para as elites com que elas compartilham o seu poder. O sistema jurídico, ele opera na vida das pessoas de forma diferente. Ele pode garantir direito para as pessoas brancas, aquelas que realmente podem afirmar uma individualidade, mas ele muitas vezes atua como um sistema de opressão na vida daqueles que não possuem o mesmo status cultural ou material que os membros do grupo racial dominante. Mas olha, existe uma luz no fim do túnel sobre o modus operandi dessa profissão, que conscientemente escolhi, inspirada pela minha mãe, que era uma advogada ímpar, e que me ensinou a ser uma agente de transformação social. O bom é que existem várias advogadas e vários advogados e outros operadores de direito que enxergam o direito pelas mesmas lentes que nós duas aprendemos a enxergar. No escritório Romani Lima, nós escolhemos adotar como metodologia jurídica a teoria holística do direito defendida por Wilson Prudente. E como técnica de interpretação jurídica, utilizamos a hermenêutica jurídica negra, defendida por Adilson José Moreira. Na teoria holística do direito, o direito é incorporado a outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia, a psicologia, a história, a geografia humana, e por aí vai. E ela vem ser uma proposta de tratamento jurídico do fato social em seu conjunto. Afinal, a problemática
social, ela apresenta em seu conjunto, não é verdade? Né? E já a interpretação jurídica, através da hermenêutica negra, ela está baseada na preocupação e no cuidado com que os operadores do direito têm de utilizar o direito para promover a integração de grupos marginalizados. E isso significa que nos afastamos do legalismo jurídico, porque ele leva à desconsideração do contexto social e histórico no qual as pessoas estão inseridas. Nós rechaçamos a ideia de que o direito contém todos os elementos necessários para a interpretação das normas jurídicas. Dessa forma, interpretamos a norma jurídica de maneira distinta daqueles juízes que utilizam essa perspectiva. A discussão sobre a raça no direito é muito difícil, porque ela reflete o fato de que o direito tem cumprido seu papel central de subordinação das minorias raciais, realidade que ainda persiste na vida social brasileira. A interpretação jurídica ela tem sido direta e indiretamente utilizada como um instrumento importante para a reprodução da opressão racial, seja pela simples desconsideração do impacto de uma prática social sobre um grupo, ou seja porque eles estão interessados em impedir que a raça se torne uma forma de mobilização política. E a construção da pauta envolvendo raça, direito e tecnologia é muito recente para a gente. Ela traz muitos desafios, muitos desafios mesmo, assim. Desafios dificílimos. E por causa do curto tempo, vou conseguir elencar apenas 2 dos vários desafios existentes pela perspectiva jurídica, por essa minha perspectiva jurídica. Pelo aspecto profissional, nós temos a advocacia negra na pandemia. Agora, em meio à pandemia, vários advogados negros e brancos ficaram sem poder trabalhar. Mas principalmente advogados e advogados negros, porque simplesmente não têm acesso à internet, ou a uma internet de qualidade, ou bem como o acesso ao processo judicial eletrônico. E a desigualdade entre negros e brancos na advocacia é abissal. E é bom ter a oportunidade desse evento para a gente falar fora da bolha jurídica sobre essa diferença gritante. Enfim, a tecnologia na advocacia, a tecnologia, a informação e a comunicação do Poder Judiciário é bastante complexa e acaba promovendo, sem querer ou não, desigualdades absurdas e exclusões. O outro desafio é lidar com a tecnologia e exclusão da população negra. O Brasil é um dos países que possui a maior taxa de acesso à internet na América Latina, e a grande maioria dessa população não possui acesso pleno ou qualquer acesso à internet, como a Clara Marim falou inicialmente. A web é ainda amplamente gerenciada por brancos no que tange a propriedade, a administração, a participação e representação. E isso tem, assim, criado novas formas de segregação e desigualdades sociais. Podemos observar, com muita preocupação, por exemplo, o acesso à educação em tempos de pandemia. Há uma discrepância enorme em relação ao acesso à educação remota. As políticas de Estado têm tratado de forma diferenciada as escolas públicas e particulares. Se já havia um grande abismo na educação, sobretudo na educação tecnológica, que está agora com grande parte dos alunos da escola pública, majoritariamente pretos e pardos, sem as ferramentas necessárias para não perder o ano letivo. E é disso que eu estou falando, do racismo estrutural que leva a uma corrida desigual. E daí eu pergunto, se há tamanha discrepância na educação, como podemos vislumbrar a população negra galgando passos importantes na corrida tecnológica? É visível, é chocante a luta pela sobrevivência de muitas pessoas atrás de um fundo emergencial com parcelas mensais de R$600 num país com 13 milhões de desempregados. O acesso à população negra às tecnologias significa um olhar ampliado para o desenvolvimento e aplicabilidade da mesma. Enquanto o acesso à educação não for universalizado, enquanto a educação tecnológica não for também universalizada, enquanto a Lei 10.639 não for aplicada, não teremos o uso democrático das tecnologias. E eu volto a perguntar, quantos desses alunos têm acesso à internet? Quantos deles sabem utilizar a internet de maneira qualitativa? Quantos desses alunos sabem essa história e origem? A educação universal, pública e gratuita, de qualidade, precisa ser pautada também pela corrida tecnológica para que o direito, a informação,
o direito de gerir tecnologias seja para todos. O direito ao acesso às tecnologias trará o direito de pertencimento numa geração a qual os algoritmos ditam regras sociais. É demasiadamente arriscado que essa geração tecnológica venha com força de maneira excludente e segregadora. E ainda que, devidamente reconhecendo que a legislação brasileira, ao longo dos anos, tentou tratar do racismo e da tutela de vidas negras, produzindo leis históricas, como a do ventre livre, a Lei Áurea, a Lei CAO, o Estatuto da Igualdade Racial, e a própria Constituição, né, que tem os fundamentos, tem os princípios da igualdade e de promoção da igualdade racial. Eu estou com o tempo muito apertado, gente. E aí eu não sei se eu encerro aqui por causa do tempo, e eu continuo na palestra que eu quero falar um pouquinho sobre proteção de dados, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu paro por aqui e a gente continua os debates. Obrigada, gente. Ana, eu acho que o resto da sua contribuição você pode trazer na rodada de perguntas, pode ser? Ok. É muito importante, né? A fala da Ana é extremamente necessária. Ela chamou atenção sobre como a raça interfere diretamente na leitura dela sobre as normas jurídicas. Isso se aplica a todas as pessoas negras, né? Raça interfere diretamente na leitura que a gente vai ter, independente da área em que a gente esteja. E quando pensamos que nós somos as vítimas do racismo estrutural, não é possível, nem justo, é violento que só pessoas negras e indígenas tenham que dar conta, além das suas dores, também de produzir intelectualmente estruturas que repensem as opressões resultantes do projeto colonial, enquanto a branquitude continua se beneficiando dessas opressões. O que a gente pede aqui é que a branquitude, utilizando das articulações conferidas por essa estrutura desigual, que vocês se racializem, incorporem as suas práticas e direcionamentos que aqui foram dados, para que a gente possa avançar nas discussões dos desafios pela igualdade racial nas tecnologias de informação e comunicação. Passando para a rodada de perguntas, a gente vai começar pela Clara Marinho, com a pergunta enviada pelo Gabriel Bonfim. Ele pergunta, em sua análise, Clara, qual a importância de levar em consideração gênero e raça no planejamento de políticas públicas das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo com os desafios que se aprofundam na pandemia da Covid-19? Você tem 5 minutos para responder, tá bom? Bem, acho que o primeiro aspecto é observar as evidências, né? O que os dados informam? Os dados informam, segundo a PNAD contínua, que, primeiro, há um contingente amplo da população negra excluída das tecnologias de informação e comunicação. Segundo, que o acesso é sobretudo por smartphone, tem uma aproximação entre a banda larga fixa e a banda larga móvel, mas é principalmente pela banda larga móvel. E terceiro, que há uma desconexão grande com alguns aspectos que são importantes para o planejamento da política. Então, por exemplo, produção de conteúdo ajustado ao usuário, né? Então, a primeiro aspecto é o que os dados informam, e a partir disso, ir construindo um conjunto de ações. O segundo aspecto que eu entendo que é importante é que a estrutura da política pública de inclusão racial, de inclusão digital, perdão, ela foi pensada no momento em que a internet ainda era encarada de uma forma muito positiva, de que se tratava de expansão da democracia, de ampla participação popular nos aspectos decisórios, e acho que nós temos que incorporar como um pressuposto de uma nova geração de políticas públicas que nós estamos nos defrontando com um esvaziamento democrático, com uma expansão das fake news. Então, temos que repensar a forma do que o conteúdo circula nas redes. Então, eu entendo que tem uma função regulatória ainda a tomar corpo no nosso ordenamento jurídico e de política pública. O terceiro aspecto é que nós temos ferramentas de planejamento público e de orçamento que podem ser plenamente utilizadas para a política de inclusão digital, pensando nas desigualdades de gênero e raça. Então,
A gente pode fazer uma articulação mais ajustada entre o planejamento público com participação social, captando as demandas. Gente, a gente fala hoje muito, né, de design ajustado ao usuário, né? Design thinking, essas outras ferramentas estão um pouco na moda. Mas é de pensar mesmo como é que a gente traz o cidadão para o centro da política de inclusão digital. E aí, gente, quando a gente fala cidadão, às vezes tem uma palavra meio abstrata, o maior contingente populacional desse país é mulher negra. E se ela não estiver no centro da política pública, não estamos falando de democratização efetiva do Estado brasileiro. Né? Sobre orçamento público, acho que é importante repensar o gasto direto e os subsídios. Os subsídios até então foram mais dados amplamente para os equipamentos de informática, né? Acho que tem uma expressão que ocorre hoje, que é o declínio do uso do microcomputador nas residências. Então, acho que a gente tem que pensar melhor forma de combinar o gasto público direto e indireto e a provisão do equipamento que chega na mão da população. E acho que isso é uma interrogação, eu não tenho uma afirmação para isso. E a outra coisa é retomar de forma mais ampla e articulada a participação social. A gente já teve uma experiência grande com a implantação dos telecentros, né? Acho que precisa de ajustes, etc., mas como é que a gente consegue chegar na ponta, nas periferias, nos centros urbanos, nas comunidades tradicionais, com participação popular e instrumentos mais ajustados de execução de política pública, que não criminalizem essas organizações que estão tentando colocar, né, a política pública na frente. Então, eu entendo que é isso. Para quem tiver interesse sobre os dados, eu sugiro buscar o relatório da PNAD contínua no sítio do IBGE. Eu vou passar o link aqui logo mais. E para uma revisão da política pública, pelo menos até 2015, eu sugiro o link do TCU sobre a revisão da política pública de inclusão digital. Acho que é isso. Encerro a minha fala por aqui, dando espaço para os outros colegas que têm muito mais acúmulo em outras áreas para prosseguir. Obrigada, Clara. Maravilhosa sua contribuição. Uma pergunta para a Mariana. Você poderia discorrer um pouco mais sobre os exemplos que você trouxe como resposta ao hiato digital e como é que os conhecimentos afrodiaspóricos podem contribuir com essas discussões? A primeira pergunta é de Juan Borges e a segunda é da Bia Corrales. Certo. Bem, eu acho que aí para começo de conversa, né, quando eu falo sobre diáspora, é importante destacar que a diáspora é a própria experiência de conexão, né? E depois, quando a gente vai falar sobre essa questão do desenvolvimento tecnológico em relação ao hiato digital, a nossa diáspora aqui no Brasil, nesse caso, tem alguns acúmulos, como, por exemplo, a ideia de bem viver, ao invés da ideia de desenvolvimento, inclusive está no documento lá da Marcha de Mulheres Negras de 2015. E aí tem alguns exemplos também, né, no país todo, como eu coloco lá, a rede de ciberativistas negras, e é importante sempre fazer esse exercício de reconhecer quem chegou antes, até mesmo, enfim, né, não só nós aqui, enquanto pessoas negras que estão falando sobre tecnologia, mas exercício também para a branquitude de outras partes da população. E é importante destacar, por exemplo, o painel de 2017, né, com Marielle Franco, com Cibaria, com representantes da Infopreta, que realmente abrem portas, né, para que a gente esteja aqui hoje, mas que ainda é muito complicado, né, porque como é que a gente vai falar, por exemplo, que o princípio da diversidade ele é respeitado se a gente não está aqui em outros ambientes desse fórum, né, seja na organização, seja em outras mesas, né, como é que a gente vai falar sobre insinuar uma política interna do CGI em suas vários níveis, né, de equidade racial. E aí, em relação à diáspora, eu acho que a gente tem muitos caminhos para aprender, né, e aí, para mim, que tudo é muito aquela coisa que a gente aprende no samba, que é chega devagar, né, porque o que a gente vê são iniciativas muito colonizadoras, no sentido de eu sei falar sobre tecnologia, eu estou autorizado para falar, vou lá nos rincões do país, principalmente das comunidades tradicionais, para levar esse conhecimento sobre o letramento digital, por exemplo. E aí, para os comunicadores,
assim, sobretudo comunicadores que fazem parte da mídia negra e da mídia indígena também, fica o desafio, né, para a gente abraçar mesmo essas questões e poder implicar os caminhos, de verdade, assim, de lidar com ela de outra forma, né, de impactar essas narrativas e, de alguma forma, aos poucos, de desestabilizar a branquitude como pressuposto para falar sobre tecnologia. E aí, assim, eu acho que a gente precisa olhar, por exemplo, as produções da Killing Bang recentemente, né, que é esse autor sobre necropolítica que nos últimos anos tem falado sobre tecnologia, mas também não ficar só agora porque está na moda, né, e atrás de um Gusek Fukial, por exemplo, que traz as concepções Banto Congo, né, para a gente pensar sobre a nossa vida como um todo, né, e como a Clara e a Ana Carolina também trazem, né, por exemplo, uma ideia de especialista, que é uma ideia que a branquitude muito se utiliza para se colocar enquanto, assim, né, enfim, o único lugar para falar sobre enfim, para gerir o público, vamos dizer assim, para essa concepção que está espalhada nas nossas vidas, para Banto Congo, no caso, as pessoas são especialistas porque elas investem em si e se colocam para um avanço coletivo, né? Então, a branquitude precisa fazer esse exercício, ler uma Carla Petirene, uma Ribeiro da Vida, Tigana Santana, Leila Maria Martins, e o Ministério da Arte tem muitas impressões importantes, né, para a gente lidar com o combate ao racismo em todas as áreas, e aí, inclusive, também das chiques. Acho que é isso. Perfeito, Mari. Tarcísio, a pergunta agora é para você. Você poderia falar um pouco mais sobre os benefícios de uma internet mais diversa e menos segregada? Em quais pontos essa desigualdade fica mais evidente? E essa pergunta se relaciona também com a mesma que eu fiz para a Mari, da Bia Corrales, que ela pergunta quais são as contribuições, as melhorias e as frentes de atuação que o conhecimento afrodiaspórico agrega no desenvolvimento da internet. Você tem 5 minutos. Seu microfone está desligado. Apenas alguns segundos para sincronizar. Pronto. Perdão, estávamos organizando a legenda novamente. Muito obrigado, Glenda, e aos participantes, né, por esse questionamento. Eu acho que é um tema muito relevante a gente pensar o quão a desigualdade é, antes de qualquer variável econômica, um dano à própria humanidade, pensando nos seres humanos, né, na Terra. O processo colonial, ao mesmo tempo, foi realizado, né, por poderes eurocêntricos. Está desumanizando pessoas do sul global, como um projeto de poder racista e de acumulação de dinheiro, que desumanizou as pessoas de outras origens para fins políticos, fins raciais, fins econômicos, e ao mesmo tempo desumanizou a própria ciência eurocêntrica que lidou e construiu uma epistemologia da ignorância branca durante séculos. Então, o combate à desigualdade, a princípio, já parte de uma necessidade humana, das pessoas conseguirem se reconhecer enquanto humanos, superar e reparar, na verdade, né, a depender de que grupos você está falando, recuperar ou reparar todo esse dano e sangue de construção, né, dessa desigualdade do mundo, pensando no norte global em exploração ao sul global, mas mesmo não levando isso em conta, alguns estudos, eu vou pedir para o pessoal da organização colocar o link aí, que falam, que medem em termos de dinheiro o quanto a desigualdade racial impacta alguns países. Por coincidência, saiu ontem um estudo do CIT, que analisa que 16 trilhões de dólares deixaram de ser produzidos nos Estados Unidos nas 2 últimas décadas por causa da desigualdade racial. Por causa da desigualdade de renda, da desigualdade de posse de apartamentos, de casas, desigualdade de salários e assim por diante. Então, mesmo nesse ponto, pode ser uma iniciativa global, se todos conseguirem encontrar suas humanidades, ao combate à desigualdade. E aí, nesse sentido, não se trata apenas de remediação. Com o Black Lives Matter, em junho, diversas grandes corporações doaram milhões ou centenas de milhões de dólares, como Facebook, Dell, Microsoft e afins.
Mas um estudo feito pelo Jay Peters, e eu vou pedir para colocarem um link aí no chat também, mostrou que, por exemplo, os 100 e alguma coisa milhões de dólares que o Facebook deu para iniciativas de diversidade e comunidades negras, representaria para um americano, um estadunidense médio, uma doação de $90. Porque a escala de desigualdade nessas grandes corporações é algo que a gente não consegue imaginar. E a Dell, que doou apenas alguns milhões, se fosse um americano médio doando, seria 4 centavos. A Dell levaria 6 minutos para reaver as doações que ofereceu para as comunidades negras, e o Facebook menos de um dia. Então, nesse sentido, eu acho que deve ser revoltante, ou deveria ser revoltante, também para todos os homens, o machismo existir, para todas as pessoas do mundo, também para os brancos, o racismo existir, o racismo estrutural perpetuar e esses privilégios serem aproveitados, e assim por diante. Então, é tanto uma questão de humanidade e tanto uma questão de produção de riqueza do mundo, produção de avanços na qualidade de vida de todos. E em termos de produção de conhecimento afrodiaspórico, a gente tem alguns caminhos. Eu queria referenciar, né, tanto o que a Mariana quanto a Clara mencionaram, em termos da base da pirâmide serem mulheres negras no Brasil, a proposição de americanidade da Lélia Gonzalez é um dos caminhos que é pouco discutido, mas que mostra um outro olhar, uma outra epistemologia para pensar a sociedade que está mais próxima do que é o Brasil de fato. O quilombismo do Abdias Nascimento, enquanto oportunidade de solidariedade política, né, contra a desigualdade racial, inclusive na tecnologia. Então, mesmo antes de falar de autores contemporâneos, pensadores contemporâneos, acho que vale a pena a gente fazer esse resgate dos mais velhos que construíram esses pilares intelectuais e políticos. E aí, só para fechar, então, eu recomendaria a leitura do Raivon Fouché. Eu vou pedir para colocarem um nome ali depois, que é um autor francês, eu acho, que propõe um conceito de criatividade tecnológica vernacular negra. Ou seja, ele descreve como pessoas negras, mesmo em vulnerabilidade, desenvolveram inovações tecnológicas muito bacanas. E ele se debruça, por exemplo, sobre o rap, se debruça sobre a atuação dos Panteras Negras nos Estados Unidos e outras mobilizações tecnológicas e legais. É um autor pouco referenciado no Brasil, no meu próximo livro vai ter uma referência, e eu queria convidar também vocês para ler o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, que a Mariana também citou, onde a gente tem um capítulo, na verdade temos vários capítulos de pesquisadores e pesquisadoras bem interessantes, e o capítulo da Ruha Benjamin, que fala sobre isso, como a tecnologia hoje fixa as pessoas no lugar, por ser, boa parte delas, construída com o imaginário carcerário racista. Se a gente superar isso, vamos ter mais fluxos de pessoas, mais fluxos de valores e mais fluxos de ideias e criatividade. Muito obrigada, Tarcísio. A pergunta agora vai para a Ana Carolina Lima, que é uma pergunta. Doutora Ana, quais são os desafios da advocacia negra na pandemia e o uso das tecnologias? Me ouvem? Ouvimos. Então, na advocacia, em tempos de pandemia, o nosso desafio é sobreviver e continuar existindo enquanto advogados e advogados. Porque sem internet, sem tecnologia, não há mais advocacia. Simplesmente nós temos os sistemas, as TICs dentro do sistema do Poder Judiciário, pelo menos aqui no meu estado, o estado do Rio de Janeiro, é muito precária e muito segregacionista, né? Advogadas e advogados que têm portadores não, que têm deficiência visual, foram banidos da profissão porque simplesmente não tem acessibilidade no sistema, que a gente costuma chamar de processo judicial eletrônico. Então, a acessibilidade da internet para a advocacia tem sido um desafio muito, muito, muito grande em meio à pandemia. Como só tenho 5 minutinhos para falar, gostaria de terminar, respondida essa pergunta, eu gostaria só de concluir a minha fala sobre raça, direito e tecnologia, né? Porque esse tema ele não deixa de ser íntimo
dos direitos humanos e dos direitos digitais, porque ele abarca direitos e liberdades básicas consideradas fundamentais para a dignidade. E eu confesso que eu estou encontrando muitos obstáculos para lidar com esse tema, e eu tenho trocado isso, inclusive, com os meus colegas lá do Bloco Autônomo Lab, porque algumas questões são muito difíceis para mim, que eu não consigo nem formular com exatidão essas questões. E dentre outras dessas várias questões que eu encontro muitos obstáculos, eu me encontro no paradoxo da LGPD. Ela é uma lei muito importante para a democracia, ao mesmo tempo, a aplicação imediata dela me traz muitas incertezas e, por um outro lado, eu tenho certeza que ela pode ser muito perigosa para a população negra no que tange o uso dos dados sensíveis em questões relacionadas à segurança pública. Então, enfrentar o racismo no campo do direito e tecnologia é uma luta ferrenha. Mas nós estamos aqui nessa questão da integração. Eu repito mais uma vez a Clara, a Mariana, o Tarcísio, todo mundo falou sobre essa coisa da integração, né? Para a gente fazer essa frente de resistência para resolver essa problemática em nome da justiça social, do desenvolvimento do país e do próprio Estado democrático de direito, né? Eu vou encerrando por aqui, sem usar os meus 5 minutos, para poder compensar o que eu extrapolei, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana. Muito importante você trazer as últimas informações, né, da sua fala. Eu acho que a gente esgotou a rodada de perguntas. Recebemos uma pergunta que não está direcionada ao tema do painel, pelo tempo a gente não vai poder responder. Apesar do nosso acúmulo enquanto pessoas negras permitir que a gente possa responder, Ricardo, sobre o questionamento que você trouxe, eu destaco que a gente está aqui entre especialistas e pesquisadores do direito, direitos humanos, tecnologias da informação e comunicação. Esse é o nosso currículo para esse painel. Pessoas negras não falam apenas sobre racismo, nossos esforços estão em racializar os debates para o bem de toda a sociedade, né? Não é só para o nosso bem. Gostaria de agradecer a todas e todos que acompanharam o painel. Imagino que as falas aqui nos afetaram de diversas formas. Convoco a todos que assistiram a transformar essas inquietações em ação para que a gente consiga pensar em uma internet que vise pensar e promover os desafios pela igualdade racial nas tecnologias de informação e comunicação. A informação que eu gostaria de dar para vocês é que os dados do mapeamento de comunicadores, raça, gênero e TICs, que foi realizado pela Conexão Malunga, pelo Lapim e pela Desvelar, e que foram apresentados alguns desses resultados aqui nas falas de Tarcísio e de Mariana, junto com os direcionamentos e as alternativas nas falas dos palestrantes, vão direcionar a construção de um manual que vai pensar possíveis implementações, né? O que é que pode ser implementado a partir do que a gente pensou aqui. Então, provavelmente, no final de outubro, a gente vai estar disponibilizando esse manual. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação também dos nossos palestrantes por terem topado esse desafio e agradecer a todo mundo que acompanhou do início ao fim o nosso painel. Muito obrigada.